Você sabia que você pode ir na igreja e não entender nada que o padre fala? Ou então estar na igreja, né, e não compreender a sua fé? Eu vou te mostrar no Evangelho o que aconteceu com os discípulos. Estava do lado de Jesus e também não entenderam. Então isso pode acontecer conosco. Eu vou te mostrar hoje no Evangelho. És um santo protetor, Senhor das causas urgentes. Olá, sou o Padre Damásio, fundador da comunidade de hoje. Temos Santo Expedito como nosso mártir inspirador. Pregamos a urgência da conversão. Junto com Ailton, Marilza, os cofundadores, e também junto com o Aliançado, nós estamos aqui buscando a nossa conversão. E hoje a palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, nessa terça-feira, nos ensina que Jesus se retirou da cidade, foi para um lugar à parte, deserto. Ali se retirou com os discípulos para formá-los. E começou a dizer que ele iria sofrer muito, ser crucificado, mas depois ia ressuscitar. Enquanto voltavam para Cafarnaum, cidade onde Jesus morava, eles começaram a discutir pelo caminho, dizendo quem era o maior, quem era o melhor deles. Jesus percebeu, quando chegou em casa, Jesus percebeu que eles estavam discutindo. Vocês querem ser o maior? Seja o servo, Ele que mais serve, esse é o maior, não o que mais aparece. E eles não entendiam o que Jesus dizia sobre sofrimento, morte, ressurreição, não compreenderam. Além de não compreender, ainda disputavam lugares. Pensa bem, dentro da igreja, os apóstolos, os discípulos de Jesus, junto com Jesus todo dia, vendo milagres, escutando a palavra, não entenderam. Você pode estar dentro da igreja e não entender nada que o padre fala. O padre está falando uma coisa, você não está entendendo, ou está entendendo outra. Você está dentro da igreja e é cheio de opiniões. Escuta o que o mundo fala, vê nas mídias e começa a dar opiniões sem saber o que está falando, porque não entende. Então, meus irmãos, nós precisamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, ler o catecismo da igreja, ler os documentos da igreja, não viver de opiniões, mas do ensinamento da fé, no ensinamento da igreja. Então você faz igual os discípulos, além de não entender o que Jesus fala, ainda começa a disputar dentro da igreja, ter ciúmes, inveja, brigas, fofocas. Jesus, Então, meu irmão, minha irmã, peçamos a graça de compreender, de viver, compreender a palavra de Deus, compreender os ensinamentos de Jesus e buscar viver toda a riqueza do Evangelho. A gente podia viver 300 anos, acho que a gente não daria conta de colocar tudo em prática. É muita coisa. Vamos pedindo a graça de Deus. São muitos ensinamentos. Os santos deixaram um exemplo em cada situação, em cada época, como viver a palavra. Então, vamos pedir essa graça de compreender as coisas de Deus. Então, estude o catecismo, leia o catecismo da igreja, tenha o catecismo em casa. Começa pelo catecismo, é a palavra oficial da igreja. Tem os concílios, tem os documentos do Vaticano II, leia o que está falando ali. Mas, sobretudo, o catecismo. Começa pelo catecismo da igreja. Leia os documentos e reze. Peça o dom do Espírito Santo para iluminar a tua inteligência, abrir a tua inteligência para as coisas de Deus, as coisas da fé. Senão você vai na igreja e não entende nada que o padre fala e ainda sai dando 1000 opiniões. Reze
compreenda bem a sua fé. Vamos pedir essa graça, entender, né, a nossa fé católica e, sobretudo, viver, né, colocar em prática o mandamento do amor que Jesus deixou exemplo dele. Compreende melhor de quem vive a caridade. Vamos pedir isso. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo e também, se pode, nos ajude aí uma vez por mês. Está aí o Pix. Nosso muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Deus te acompanhe.